Muito boa tarde a todos. Uma live importante hoje. Hoje estamos convidando Marcelo Oliveira, presidente do Conselho de Relações Públicas do Rio de Janeiro. A importância das relações públicas nas organizações. Você que me assiste, vamos ouvir, né? Marta Pacheco já entrou. Estamos aqui também com Marcelo Oliveira, presidente do Conselho de Relações Públicas do Rio de Janeiro. A importância das relações públicas no Rio de Janeiro. A importância das relações públicas nas organizações. Aqui. Esperando aqui para o Matheus Vitor, esperando a entrada do nosso presidente Marcelo Oliveira, presidente do Conselho Regional de Relações Públicas, Paulo César Carvalho, Francisco, Matheus Vitor, Marcelo, CRP aqui entraram, mas é preciso que a gente o convide. Aqui entrou, vamos ver, vamos convidá-lo aqui, ó, Marcelo Oliveira, entrou, adicionar, muito bem. Aguardando o presidente Marcelo Oliveira, do Conselho de Relações Públicas. Acenar aqui para o João Sandro, que entrou também. Temos algumas pessoas já, hein? Maravilha. O registro do Conselho de Relações Públicas, como foi a reestruturação, como foi a organização da profissão, como se dão os registros, pessoas físicas, pessoas jurídicas, o que o profissional de relações públicas pode contribuir para o desenvolvimento das organizações, qual o futuro das relações públicas pós-pandemia, como é que estamos vendo essa questão. Vamos ter uma boa conversa com o Marcelo Oliveira, presidente do Conselho de Relações Públicas do Rio de Janeiro. Aqui, vamos de novo. Opa, adicionar de novo. Vamos ver se entra agora. Ô, Marcelo, como é que você está? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Você está num lugar lindíssimo, com verde atrás, ambiente livre, hein? Maravilha. Eu já comecei, o ambiente é maravilhoso realmente. Eu já comecei com uma gestão de crise, olha só, né? RP não pode começar de outro jeito, né? O ar-condicionado aí deu uma zebra, mas a gente aproveitou, um lugarzinho bom, entendeu? Para a gente fazer uma live, trocar uma ideia, bater um papo bem legal. Olha que bacana, olha só. A natureza aí agindo aí, né? Mas então, eu peço desculpa pelo local. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Marcelo. A importância das relações públicas nas organizações. A crise faz parte de umas funções, de um papel essencial das relações públicas. Quer dizer, a organização ou alguém tem uma crise, as relações públicas têm que tratar, têm que participar desta administração da crise. Daí, se você, muito bem, já teve problema no ar refrigerado, veio para um ambiente, né, lindíssimo. Onde a natureza. Como é que é isso? Tá passando aqui um helicóptero aqui também. Mas tudo bem, gente. A gente vai tocar aqui, vamos em frente. Nossa, mas que ventania, que coisa diferente que está acontecendo aqui, cara. Olha só. Vocês conseguem visualizar aqui as folhas voando? Bem. A gente, infelizmente, não está conseguindo sentir o vento, mas o clima, o ambiente, a beleza do lugar, com toda certeza. O profissional de relações públicas atua também na gestão da crise, Marcelo? Com certeza. Essa é uma das áreas que está bombando, que não falta crise, né? E nós temos uma preparação. O profissional de relações públicas, ele é um gestor de crise, né? Na verdade, dentro de uma organização, ele deve evitar a crise, né? Mas, infelizmente, pessoas e as coisas acontecem, né? Mas, Wagner, antes da gente entrar já de sola, como a gente está entrando aqui, eu quero agradecer a oportunidade e esse momento e esse relacionamento que está acontecendo, principalmente entre os conselhos, né, de relações públicas e de administração, que tem sido assim fundamental para a gente,
Nós temos alguns alunos já participaram, inclusive, daquela parceria nossa, né? Isso é muito legal para a gente. Eu acho que vou tentar sair daqui porque está ventando e certamente vai interferir. Vamos tentar achar um outro canto aqui para a gente ficar bem quietinho. Mas, enfim... Agora está sentindo o barulho do vento. Pô, é uma delícia, eu adoro o vento. Mas vamos lá para um cantinho ali para melhorar essa situação aqui. Então, assim, rapaz, está ventando mesmo, hein? Mudou direto aqui. Acho que o tempo vai... o próprio barulho, pô. Pois é. Então, cheguei num cantinho, deixa eu ver aqui. Aqui tem barulho. Vamos mudar, vamos mudando. Ô, Marcelo, a fecundidade do inesperado, foi agora o vento, né? É capaz de surpreender o mais arguto analista como você. Você saiu de uma crise do ar refrigerado, foi para um lugar, mas aí o vento o surpreendeu. É isso mesmo. E agora tem um helicóptero aqui, ó. E ainda tem um helicóptero agora voando aqui também. Oh, maravilha! Mas tudo bem. A gente dá o nosso jeito aqui. Vamos lá. Achei aqui um canto para a gente conversar melhor, talvez. E o profissional de relações públicas tem que se relacionar com todas as partes no sentido de minimizar a crise. E a organização, Marcelo, em geral, as organizações têm essa sensibilidade de incluir o profissional de relações públicas na gestão das crises? Ou eles pensam sempre na coisa mais mecanicista? Eu acho que congelou agora. Eu acho que congelou. Você anda aqui para o Carlos Henrique enquanto é isso? E aí, o que a gente vai fazer? Nós estamos no ar, acho que o Marcelo está congelado. Parabéns, saudade do nosso bate-papo no HCE aí, ó. Roberto José. Será que a gente vai ter que encerrar e entrar de novo ou não? Porque está completamente paralisado. Acho que vou... Não. Estão no ar comigo. Estamos conversando aqui, tivemos um pequeno problema de contato. Agora ele está falando aqui, acho que vai conseguir. Miguel Marum também. Voltamos, Miguel. Voltamos, Marcelo. Opa. Rapaz, vamos lá, diga aí. Vamos aí. Então, eu pergunto para você, as organizações, Marcelo, elas têm essa sensibilidade da importância do profissional de relações públicas no sentido de minimizar as suas repercussões, porque as crises existem, né? Não adianta. Vai ter uma crise e vai precisar de tratar o tema. Saiu do ar também. Hein? Para mim saiu, para você não? Então vamos continuando. Mas eu não consigo ouvi-lo. Voltou. Agora voltou. Oi. Estamos no ar, Marcelo. Sim, você falou. Agora está muito bem. Você falou a respeito da... Estou tentando aqui um canto aqui para melhorar a nossa... O que acontece? O profissional de relações públicas, ele trabalha dentro... Está me ouvindo bem aí, Wagner? Estou ouvindo bem. Ok. Ele trabalha dentro de um cenário de uma organização, ele é uma das engrenagens, né? Sim, claro. E essa engrenagem é que faz funcionar também as outras. É ele que cria essa harmonia, é ele que cria, evita-se a crise nesse sentido. Quando ele começa, as engrenagens funcionando direitinho, né? Eu gosto muito de exemplificar que o profissional de relações públicas, ele é parecido com um maestro, né? Ali regendo a orquestra. E ali você, em algum momento, tem gestão de crise, em outro momento é um cerimonial, é um evento. Então, esse é um papel do profissional de relações públicas dentro de uma organização. É ele que faz azeitar toda essa comunicação estratégica, né? Ele é o responsável por essa comunicação estratégica, né? Onde há uma interação e um benefício mútuo entre os públicos. Essa é a visão que a gente passa do profissional. O mercado hoje, ele precisa sim, cada vez mais. E a gente está vivendo um momento especial, que é o momento do relacionamento, né? Ao mesmo tempo que a pandemia separou as pessoas, a gente está cada vez se relacionando, seja através da live, seja através de outras mídias, né? Então, a importância cresce cada vez mais desse profissional dentro das organizações. Isso aí é fato, né? E a gente está vendo também uma era da experiência, de viver experiências. Essa é uma área também de atuação do profissional de relações públicas. Uma boa experiência, né? Para o público em geral.
Marcelo, você tem dois públicos, veja se me corrige ou me complemente, como leigo Certo. aqui olhando e acompanhando e convivendo com profissionais de relações públicas nas organizações. Você tem o público interno também, quer dizer, o corpo de funcionários, os diferentes stakeholders, e tem também esse público externo, clientes, etc. Vocês têm Sim. que ter o foco simultaneamente nos dois públicos? Exatamente. Você precisa... o zoom, né? Você sai um pouquinho e você vê de cima os dois públicos. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho mais, esse estreitamento do público interno ele está maior. Hoje reflete muito, qualquer ação do nosso colaborador fora, ela vai refletir muito dentro da empresa, né? Qualquer ato, qualquer erro de alguém, isso aí está muito próximo. Então, a alta administração está sempre de olho, tem que estar sempre de olho, focado, com um olhar de comunicação nesse público interno e também no público externo, que é onde a gente vai criar a reputação, a boa imagem, né? O trabalho de visibilidade de uma empresa, onde ela vai propagar o melhor. A gente só tem a gente só tem uma boa visibilidade. Tendo uma boa visibilidade, a gente consegue vender bem um produto, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Vocês, profissionais de relações públicas, então, estão sempre preocupados em formatar, desenvolver, implementar educacionalmente um público interno, os funcionários, os colaboradores em geral, para a importância desse relacionamento que se dá para a interação que se dá com o público externo. Não só para quem interno, mas para o público externo em geral. Porque um mau passo ali, já estamos numa crise e a imagem da organização é certamente afetada. Tem que se formatar políticas também de relacionamento também nas organizações, não é isso? Políticas de comunicação, né? Comunicação, claro. Políticas de comunicação. Sim, isso é importante, a gente ter essa visão através de uma pesquisa, simples pesquisa. Uma pesquisa de opinião, uma pesquisa onde a gente vai fazer uma análise e criar essa política num futuro lá na frente. Geralmente é encomendada pela alta administração, em parceria com a comunicação do setor, e essa pesquisa aponta um norte para a gente da política de comunicação, como você bem falou aí, né? Enfim. Veja, na experiência que nós temos no mundo das organizações em geral, eu não falaria apenas das empresas brasileiras, mas das organizações em geral, você tem em conta dois focos muito importantes da funcionalidade das organizações. Um é o foco do planejamento, quer dizer, planejamento estratégico, a lógica de negócios da empresa, aquilo mais racional. E o outro é a dimensão comunicação, que inclui certamente, com sua absoluta intensidade, o profissional de relações públicas. Eu diria que 85% dos problemas das organizações estão em planejamento e comunicação. Portanto, vocês têm que vocês estão no olho do furacão em relação a questões relacionadas a como, né, essa programação, como esse planejamento bate no mundo das organizações, em geral, com seus stakeholders, com as suas relações, né? Suas partes interrelacionadas, vamos dizer assim. Como eu falei, né? Uma engrenagem da comunicação. A gente está ali como dessas engrenagens. É um reloginho suíço que tem que funcionar, né? Então, a comunicação ela vai entrar vamos supor aqui, pelo setor de TI, pelo RH, então ela vai permear toda a organização para fluir bem a comunicação, para fluir estrategicamente a comunicação e chegar lá na ponta da linha, no chão de fábrica, a mensagem que vem da alta administração. Por isso que eu repito, ela tem que estar sempre ligada à alta administração nesse planejamento e fazer parte do planejamento. E não receber somente, né? Já veio pronto e a gente vai lá e aí pode quebrar a nossa comunicação, a beleza dessa comunicação fluir de forma saudável, né? Nós somos os responsáveis pelo relacionamento, pela gestão do relacionamento dentro de uma organização, né? E bem em parceria ali junto com a administração. Claro, isso é fundamental. É interdisciplinar, né? É evidente, não há dúvida. Exato. Inclusive a gente estuda um pouquinho até de administração dentro da nossa cadeira lá de ensino, né? Então essa é a grande mágica do bom relacionamento, da boa visibilidade da empresa, é quando ela está fluindo bem dentro da organização, né?
Assim, mas Wagner, eu queria um pouquinho, falar um pouquinho do nosso conselho. Você Quando me é que foi permite? regulamentada a profissão e como é que instituiu o Conselho Federal, os conselhos regionais? De quando era? E qual é a lei? De quando é isso? 3.577, que é de 67, né? A 67. lei Então, estão com de 53 67. anos. 53 anos a gente está fazendo agora. Só que a profissão já tem 105 anos, né? Ela foi Sim. criada nos Estados Unidos através de um jornalista, vamos dizer assim, ele, enfim, aí ela, no Brasil ela chega aqui em 67, ela é oficializada, né? E a gente cria o conselho, aí vem as normas, enfim, e a gente começa a desenvolver os regionais, o sistema criado, e hoje estamos aqui. São 6 regionais dentro desse sistema que é o federal. Bom, mas O, o pois Conselho não. Regional de Relações Públicas do Rio de Janeiro se circunscreve ao próprio estado do Rio de Janeiro ou inclui mais um outro estado, como, por exemplo, Espírito Santo ou não? É só o Rio de Janeiro? Não, hoje é só o Rio de Janeiro. Hoje a gente trabalha só no Rio de Janeiro, né? São Paulo tem o segundo, o terceiro é Minas, que pega Minas e Espírito Santo. São Paulo pega Paraná e São Paulo mesmo. Tem o Sul, que é a quarta, e a quinta é a Bahia, Nordeste. O sexto já pega a parte de região Norte. Nós conseguimos cobrir todo o sistema, todo o país, né? Todo o país. Todo o país a gente tem uma representatividade. E o Conselho do Rio, a gente fez umas mudanças aqui, porque a gente pegou o Conselho precisando de algumas alterações, vamos dizer assim. Entendo. Né? Então, a gente vai eu vou te perguntar isso, mas antigamente, Tá. Marcelo, se registravam no Conselho de Relações Públicas, melhor dizendo, a faculdade formava o profissional em comunicação e aí incluía jornalismo, relações públicas, eu acho que até publicidade. E se Publicidade. os jornalistas tentaram uma regulamentação própria, não quiseram, acabou se desviando. Hoje você registra apenas os profissionais de relações públicas, é isso? Exatamente. E a própria comunicação desmembrou. Hoje é o curso de comunicação, ele está relações públicas. Tá? Esse é o curso. A gente hoje já não olha daquela forma a comunicação social como era aquele todo. O que seria legal, seria muito importante. Eu prefiro todo mundo abarcado nessa mesma, o domínio nesse mesmo grupo. dos O domínio da comunicação. comunicação. Se complementam. Agora eu te pergunto, registra pessoa física e jurídica? Sim, a gente tem pessoas então, as empresas físicas de relações jurídicas. Públicas? Sim, de comunicação, relações públicas. Tem aqui no Rio várias empresas lá com a gente, também vários profissionais. Nós temos em torno de 4.000 profissionais no Rio de Janeiro. Sim. Porém, atuando, eu vou dizer aí, algo em torno de 1.500 dentro do conselho. É muito pequeno, a gente pegou um conselho muito, muito pequeno ainda. A gente ainda precisa avançar, chegar ao ponto de um CRA da vida, né? Vocês tiveram alguma crise específica que gerou a trabalheira que você está tendo de recuperação? Eu sei, uma das razões da live que nós estamos fazendo, eu sei do processo de regeneração gerencial que você está conduzindo dentro da autarquia, o que é sempre muito difícil, com as dificuldades de recursos, dificuldade da legislação, enfim, a dificuldade da compreensão dos próprios colegas formados. Eu vou me registrar para quê? Não compreende que isso é um ato de consciência profissional e uma obrigação legal. Mas você você está fazendo um esforço de regeneração de um conselho que tem uma importância fundamental na economia do país através da inserção que ela tem no mundo das organizações que nós estamos tendo hoje, né? Exatamente. Me fala um pouco aí da sua recuperação que vocês estão tendo, que é importante essa experiência. A gente tem 1 ano e 8 meses de gestão, né? A gente pegou o conselho lá na Lapa, um local que não estava muito legal, não era propício para receber as pessoas e uma certa dificuldade. E aí no primeiro momento eu já queria mudar o conselho do local, trazer ele mais para o centro, levar ele mais para o centro. Nós conseguimos. Assim que eu assumi a gestão, nós conseguimos ir para o edifício Avenida Central. A Roberta Paraguaçu, que é minha grande parceira, secretária-geral, fez um trabalho belíssimo, paralelo aí o tempo todo, a parte de mudar todo o site, todas as mídias da gente, e aí nós conseguimos fazer. Era um negócio estranho. O conselho, o que me chamou mais a atenção é que o conselho tinha um relacionamento muito difícil com os próprios profissionais, né? E aí como é que pode? É paradoxal, né? Um conselho de relações públicas e ter dificuldade de se relacionar com um profissional. Com o passar do tempo, a gente vem conquistando, vem trazendo os profissionais para perto da gente,
E aí eles foram entendendo a nossa dinâmica, a nossa audácia de querer fazer de forma diferente. A partir daí nós mudamos para um cowork em setembro e hoje a gente está há um ano dentro de um cowork. É o primeiro conselho virtual do país, vamos dizer Olha assim, só, vocês né? estão no Cork, que fica aonde exatamente? No centro da cidade? Na São José, né? Na rua Só São tem lá o José. espaço na número 40, São José, que é na BQ, um cowork maravilhoso, grande parceiro nosso. Nós colocamos lá apenas o endereço físico, né? Vamos dizer assim. Quando eu quero uma reunião ou outra, a gente vai lá e aluga a sala. Então, com isso, a gente já fez uma gestão e diminuiu custos, né? Que Claro. era, assim, um custo fixo Muito muito alto, de interessante essa aluguel, experiência. de sala e tudo. E aí fomos o Isso é primeiro conselho, né? pré-pandemia. É bom esclarecer que você fez isso pré-pandemia. Antes, Né? em setembro do ano passado. A gente está completando agora o ano. Exatamente essa semana a gente está completando um ano. E aí a gente, com essa visão, a gente falou assim, não, agora vamos botar o pessoal home office, né? Colocamos as meninas home office, trabalhando à distância e um comprometimento muito grande delas, uma parceria muito boa também. Você tem que ter uma parceria com eles, né? São os nossos colaboradores mais próximos. E pessoas que já estavam acostumadas num processo antigo, para você mudar a cultura já é mais um desafio, mas graças a Deus vencemos esse desafio também. E os profissionais começaram a ver de forma diferente. Então a gente diminuiu o custo de tudo, de tudo. Além disso, a gente está nesse parceiro, e é um parceiro bem estratégico, porque ele tem ali várias empresas. Então é Sim. uma forma da gente apresentar o nosso profissional para as empresas. E também acontecia algumas, antes da pandemia mesmo, né, acontecia muitas reuniões, café da manhã e tudo, e a gente estava ali sempre presente. E uma das coisas que nós fizemos também, que foi bem legal para os nossos profissionais e estudantes, nós colocamos um projeto chamado Semente de RP. O projeto Semente de RP era exatamente implantar um jovem dentro da empresa e criar um rodízio dentro dessas empresas, entendeu? De 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, a gente ia realizando esse rodízio. Para nossa surpresa, a própria BQ acabou pegando um jovem desse Semente de RP e foi o primeiro que plantou e acabou ficando. Claro. Ele está lá com eles, lá, entendeu? Como estágio, e eu acho até que no futuro vai ser um profissional da própria empresa, porque eles viram na prática. Esse é o grande detalhe. A nossa profissão ela é muito intangível, né? Vamos dizer assim. Tá? Diferente de um arquiteto. Você não constrói um parafuso. Né? Você está mexendo com o intangível. Né? É diferente do médico, é diferente do engenheiro que constrói um prédio. Claro, né? Claro, é diferente. Claro. A gente é um negócio bem diferente ali. Então é relacionamento, são pessoas. E aí a gente vem conseguindo cada vez mais aproximar as pessoas do conselho, tanto o nosso profissional, que está gostando, né, como bem também como os estudantes. Os estudantes também estão adorando, estão gostando da ideia, né? Eles estão vendo oportunidade. Então a gente está abrindo porta. O conselho ele serve hoje ele está criando pontes. Como um bom profissional de RP, a gente tem que criar ponte, não é isso? Claro. Então a garotada está vindo com a gente está voltando com um projeto a trazer mais jovens para dentro do conselho. E eles começaram a entender, educar eles, né? A partir da faculdade é que eles começam a entender a importância do conselho, e não quando ele já está formado. Eu acho que é fundamental eles entenderem, não, eu tenho um conselho profissional. Muita gente gostaria de ter conselho e não consegue. É verdade. Está aí alguns conselhos que estão, alguns profissionais, profissões que estão querendo e não conseguem, porque é lei. Nós estamos falando de um conselho que tem 53 anos. 53 bastante anos. Consolidado. Ele pode ter tido e teve, como você nos relata, uma crise em determinado momento, uma crise profunda, né? Uma crise de obsolescência, inclusive atitudinal de dirigentes, né? O que é pior. Quer dizer, você tem, quando você tem. E as pessoas, às vezes, têm uma visão muito passadista em relação à importância das relações públicas como atividade profissional no mundo das organizações, na economia 4.0, e ficaram fora do espaço. Recuperar esse intangível não é fácil, é difícil, né? Mas essa é uma tarefa de transcendental importância para o próprio país, porque as organizações brasileiras precisam se modernizar, se ventilar, né? E elas vão se ventilar também, dando um tratamento melhor de interação humana dentro da organização e também com seus protagonistas externos, né? E, portanto, os estudantes estão sentindo isso bem já, né? Sim, os profissionais também. Você percebe uma recuperação através de novos modelos, por novas atitudes, basicamente, que a sua diretoria tem adotado, né? E outra coisa legal é realmente muito interessante. E também o cowork. Vocês fizeram isso antes. Hoje
todo mundo fala disso como novidade. Vocês já fizeram isso, isso antecipa e mostra a velocidade, a agilidade e a antecipação do futuro que vocês tiveram. Não precisa ter uma crise do coronavírus para vocês fazerem a obviedade do home office, do coworking, né? Sabe o que foi interessante, Wagner? É que o próprio conselho, o sistema, lógico, todo mundo duvida do novo, né? Mas a gente tem uma visão, e aí que a gente clareia a visão, né? E parte em cima do objetivo. O que eu quero dizer com isso? O próprio sistema duvidou na época, né? Não, mas não pode? Não pode, sim, juridicamente pode. Conversei com o jurídico, conversei com o pessoal, pode, dá para fazer, sem problema nenhum. Aí alguém, não, mas aí o TCU, eu falei, rapaz, está abaixo de lei de licitação, de tudo, a gente está aqui pagando mixaria praticamente. Pegamos todo o arquivo, colocamos ele num arquivar, que é a empresa de gestão de documentos. Sim. Pegamos o material que existia lá, mesa, cadeira, arquivo de mais de 50 anos, no acervo, tudo histórico. Levamos tudo, doamos o que era possível doar para uma organização, para jovens lá até em Caxias. Então, um aproveitamento, né? Isso é a responsabilidade social da gente também, né? Mas o mais interessante é que o pessoal está observando e está entendendo o que a gente está transmitindo e realizando, entendeu? Isso é que é o melhor. Que agora, depois de um ano e meio, é que eles perceberam. E o sistema federal, na época, duvidou, inclusive o presidente veio aqui, o presidente do federal, para entender de perto. Falou, o que você fez, Graciano? Que é isso? Acabei com o conselho. Eu falei, toma a chave da porta. Ele, como assim? Aí depois levei ele no co-work, explicamos tudo. Ele falou, caramba, que legal. Aí ele ficou feliz. Ele ficou satisfeito. E aí, beleza, passou. Eu falei, gente, a solução é essa para vocês aí na Bahia, para vocês não sei onde. Pô, em outros estados, vamos botar todo mundo no co-work aí e fazer funcionar. Aí o sistema funciona assim. Aí, tá bom, veio a pandemia. E aí todo mundo teve... Ficou óbvio, né? Ficou todo mundo demais, teve que entender na prática, né? Pegar no tranco ali a situação. Mas não estou querendo... Fora da pandemia, Marcelo, se eu estivesse numa situação normal, um jovem estudante se forma na faculdade como profissional de relações públicas e quer fazer o registro. Ele faz isso através dos meios digitais. Mas vocês têm algum momento em que vocês teriam que marcar com ele alguma reunião, ou para entregar a carteira, ou para ele assinar, aí vocês fazem isso nesse espaço na Rua São José. Exatamente. Como é que isso? Como é que está esse processo? Agora, a mesma coisa em relação à empresa. A empresa que quer se registrar ou que tem uma necessidade de regularizar uma situação que digitalmente não poderia, porque eu pressuponho, no caso do Conselho do Rio, a gente realmente faz tudo por sistemas integrados web, 100%. Mas mesmo assim a gente percebe que há determinados colegas, e temos um central de atendimento por isso, que eles querem, é igualzinho o velhinho no banco, né? Ele quer fazer tudo pela internet, mas é natural. Ele quer conviver, ele vai na agência do banco, tem que ter lá o caixa. Vocês têm como é que você resolve isso? Pessoa física e jurídica, e o estudante que não conhece as coisas ainda, normalmente, né? Ele acha que não é de conselho, ele não entende bem o ato de consciência profissional que é se registrar no conselho, e além de ser uma obrigação legal. Ele não pode exercer a profissão sem estar devidamente registrado no seu conselho, né? A gente participa muito dos eventos das faculdades para explicar, né? Tanto na UERJ quanto na Faixa, que são duas faculdades que são aqui a ponta do conselho, vamos dizer assim. A gente participa muito desses eventos e explica ao jovem. Mas ele pode ir lá, e eu faço questão dele de dar um abraço. Não agora, infelizmente, mas a gente gosta de um café, de um abraço, de explicar, entender, conversar. Eu gosto de conversar com todo mundo. A gente conversa com todos os profissionais. Ele pode ir lá presencialmente, ou a empresa, como bem rapidamente ele faz ali pelo digital. Na entrega da carteira a gente entrega pessoalmente, aí tira uma foto e tudo, troca uma ideia. Eu quero entender o profissional, eu quero escutar o profissional. Então esse relacionamento do presidente com os profissionais é a minha visão, entendeu? Acho que a gente precisa estar de política de portas abertas, não é isso? Conversar com as pessoas... Bom, por que o conselho existe? Para quê? Qual é a finalidade, né? Então, esse é o nosso entendimento. A gente facilita, e facilitou bastante com essa dinâmica do digital, onde o conselho está totalmente digital, mas tem lá a nossa pitadazinha de presencial. As reuniões, nós realizamos as plenárias, né, uma vez por mês, lá na própria BQ, e agora nem tanto, agora a gente está fazendo como todo mundo. Só a única coisa que a gente teve que adaptar é ir para o Zoom, ou então ir para a live, ou então ir para essa parte, né? Mas, no geral, é bem prático chegar no site, entrar e fazer o pedido e receber a resposta da gente, né? É bem dinâmico, isso facilitou bastante.
Mas tem as pessoas que querem ir lá e a gente gosta muito de estar perto, tete a tete, né? Você se referiu à UERJ e à faixa. Antigamente, a PUC tinha um curso de Relações Públicas também. Né? Ela não oferece mais esse curso, a PUC? Não, no Rio não. Mas o que está acontecendo é que outras universidades no mundo digital, que a gente está vendo no mundo digital... E claro, nós estamos vivendo e é preciso humanizar essas relações no mercado. Né? Nós estamos tendo aqui a Luca Carrilles, me parece que esse é o nome, se eu estiver lendo, não sei se é, ela está exatamente dizendo isso. Em um cenário de transformação digital, temos um enorme trabalho de humanizar as relações no mercado. Isso, exatamente. Porque essa tecnologia, ao invés de separar pessoas, deve propiciar a humanização entre elas. Né? Exatamente. Esse é um ponto fundamental para as relações públicas, né? É humanizar mesmo, né? E, como a gente está falando, hoje a questão da distância, ela já não existe mais nas universidades. A gente tem as duas do Rio, mas existem outras do Sul, principalmente, que vêm projetando e trabalhando virtualmente já os estudantes, né? Ensinando à distância, o ensino à distância. Então eu vejo que no futuro a gente vai ter braços em outros locais, né? A faculdade está lá no Sul, mas ela tem uma ponta aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, hoje a gente tem mais faculdades, tá? Hoje a gente tem mais... Eu tenho até me relacionado com algumas já para poder mostrar para elas essa oportunidade do Conselho do Rio de Janeiro, dessa parceria que a gente vai criando cada vez mais, e mostrar para o pessoal, olha, a gente está aqui também. Tá? Tem duas faculdades que a gente está de olho, a Santa Cruz, uma faculdade do Sul, que agora não me recordo o nome. Sim. Mas a gente vê a dinâmica da coisa, né? O ensino à distância também está entrando no campo da formação do profissional de relações públicas, é isso? Sim. Isso está acontecendo, né? Isso está acontecendo. E certamente isso acontece também na Universidade do Conhecimento, lá da administração, né? Sim. Pessoas de outros lugares. Muito, bastante, é claro. É a dinâmica, são os novos tempos, né? É claro, bastante. A gente tem uma carga cada vez maior de formação na área de ensino à distância. Você registra o profissional de relações públicas, não é isso? E registra também as pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas, como é que se dá esse, eventualmente, atrito em relação à questão... Estou perguntando se existe em relação a jornalista e publicidade. Porque eu me lembro que a PUC, há muitos anos atrás, década de 70, ela formava no curso de Relações Públicas, ela formava e dava o diploma, um exercício, direito do exercício profissional em Relações Públicas, em jornalismo e em publicidade, me parece. E isso tem alguns... Vocês têm problemas de sombras ou de intersecção com essas profissões que gera demandas e dificuldades no mercado? São áreas bem comuns, bem próximas, né? Então, às vezes, há uma confusão. Há uma confusão muito grande. Né? Certificado, né? Diploma. Na verdade, a pessoa fazia o seguinte, a Gama Filho fazia isso antigamente também. Também a Gama Filho também. Eu fiz Gama Filho na época. Você realizava o curso de comunicação social com habilitação em RP. Passava mais 6 meses dentro da faculdade, você podia fazer jornalismo. Mais 6 meses você fazia publicidade. Então você complementava e aí você saía com um tricoroado, vamos dizer assim, né? Sim, claro. Hoje em dia já nem tanto. É possível fazer assim, o cara complementar. Ele está ali na faculdade, ele consegue complementar com outras. Mas a área, por exemplo, eu vou falar de uma área de conflito por falta de conhecimento. Assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa é uma área que o jornalista vem atuando o tempo todo. Né, e com relações públicas também. É uma área de relações públicas. Mas, na verdade, o relações públicas ele faz relacionamento com a imprensa. É muito mais o relacionamento com a imprensa do que a própria assessoria de imprensa. É bem próximo aí a linha, próximo, né? Mas é claro, diferente. Para mim, o que você está aqui dizendo. Eu compreendo perfeitamente. Então, são áreas... E é importante ressaltar que o profissional de relações públicas, ele é o gestor do relacionamento. Ele tem uma vasta área de atuação, é múltiplo, né? Claro. Ele é um canivete suíço, como algumas pessoas costumam dizer, né? Claro. Então, ele atua na ouvidoria, ele atua como a parte de eventos, como eu falei, cerimonial, relacionamento governamental, é uma área de relações públicas que é pouco explorada no Brasil. Né? E, aliás, quando se fala...
decisiva. O lobby existe, mas não o lobby como a gente está escutando mesmo, por aí, claro. entendeu? Mas existe. Ele está ali, é lei, tem tudo certinho. E quem é o profissional que gerencia isso? É o Relações Públicas. Mas, infelizmente, ainda no Brasil, a gente precisa ainda aprender bastante a respeito desse assunto com relacionamento governamental. É fundamental para o bom entendimento, para a harmonia, que é isso que a gente busca no final, né? Uma boa harmonia, uma boa imagem, um bom trabalho de gestão de imagem, né? Então, o profissional de relações públicas ele tem esse campo vasto e às vezes chega a ter ser um complicador de tanta coisa que ele faz que ele acaba sendo visto de forma diferente, né? A gestão de crise, como a gente falou, é uma área fundamental também, é importantíssima dentro de uma organização, né? Claro. E tanto de governo como privadas, organizações privadas e públicas. Porque a crise bate nas duas, né? E personalidades, né? Claro. E personalidades. Às vezes o camarada ali fez uma besteira e precisa de alguém para melhorar aquela imagem errônea dele. A primeira coisa é o cara assumir o erro, né? Isso aí está no manual da gente. Assume o erro, meu amigo. E vamos agora daqui para frente virar a página e continuar a história. Então a empresa, seja a pessoa, ela precisa bater no peito e falar assim, ó, eu errei, levanta a mão e vida que segue, vamos em frente, né? E aí a gente vai lá e melhorando esse caminho, essa trajetória nova para o profissional ou para a empresa, organização, seja lá o que for. Nesse mundo de transparência, que se fala muito em transparência, compliance, etc., vocês começam a cada vez mais ter que intervir como uma área que passa pela área profissional, do profissional de relações públicas, não? Quer dizer, como é que se comunica essa transparência, essa governança, esse compliance, né? Porque como é que eu vou contraprestar a minha responsabilidade ao meu público em geral? Como é que se faz isso de forma que seja efetivamente empática, né? Com inteligência emocional, que tenha a sensibilidade humana de compreender como estava falando empática, tem empatia mesmo. Como é que bate essa comunicação com o outro, né? Pois a gente tem um grande professor, que é o Marcondes, que ele cita muito, né? Transparência, do outro lado da moeda, é a ética. Então, amigo, fora desse caminho não existe. Tem que ser ético, né? Não tem outro caminho. Então, a transparência é necessária, se faz, é importantíssima, não adianta, mas se não tiver ética, o cara pode tentar fazer uma transparência mal feita, vamos dizer assim, não adianta, não vai funcionar. E a verdade é a verdade, né? Uma hora ela aparece, né? Então, a empresa, quando ela coloca a verdade dela, as coisas vão fluir de uma forma bem melhor, não tenha dúvida disso. Né? O que as organizações... Você está me dizendo muitas coisas que o profissional de relações públicas pode fazer em relação ao desenvolvimento das organizações. Me falou aqui algumas coisas. Existem outras áreas em que ele entra efetivamente? Áreas importantes, você se referiu. Ou você gostaria de fazer uma síntese em relação ao que você disse até agora? Pois Wagner, o profissional de RP, como a gente falou, ele é um multifacetário, né? Um cara que faz tudo praticamente. Sim. Mas existem especialistas, e graças a Deus, no nosso grupo atual de profissionais, a gente tem despontado, e a gente está pegando também essa galera, eles estão se tornando até delegados, né? Dentro do conselho, a gente, vem cá, eu sei que você tem potencial para isso, claro. Tem lá uma menina fantástica que é a Daniele Chaia, gosta muito dessa área de gestão, de crise, a parte de crise é com ela tem muito essa área. A comunicação interna, tem pessoas também excelentes na parte de comunicação interna, né? Comunicação institucional, divulgação, pesquisa. Pesquisa, então, é uma área fantástica, que é a área de dados, né? E a gente fala de pesquisa, porque essa é uma área, certamente, do desconhecimento da grande parte dos nossos internautas que estão nos acompanhando agora. É também do meu desconhecimento. Como é que se trabalha a pesquisa, em tese, no profissional de relações públicas? Toda organização, para ela pegar um norte ali com relação à sua política de comunicação ou planejamento estratégico, é necessário ela conhecer o terreno, né? Então ela precisa apontar através de uma pesquisa, feita ali uma análise da pesquisa, e ela vai realimentar o processo, né? A implementação do que foi necessário ser feito, mas a pesquisa ela é um norte. Para a gente é ela que vai dizer, não, isso é sim, isso é não, isso é verdadeiro, isso é falso, isso a gente pode ir por aqui ou a gente pode ir por ali. Então, ou a pesquisa de opinião também, né? Também é importante dentro da nossa área. A pesquisa de opinião passa fundamentalmente
por essa Público, atividade, né? principalmente público interno, né? Se a gente for falar do público interno, uma pesquisa de opinião, saber realmente o que o teu colaborador está precisando, como ele quer, né, essa interação. E a partir dali, opa, a gente viu uma necessidade, viu uma oportunidade, é feita uma análise em cima disso e a gente vai trabalhar. E aí é quase o giro do PDC, né? PDC? É isso? Giro Exato. do o giro que a gente realiza. Realimentando o processo. Então a gente tem que estar sempre fazendo essa roda girar, né? Da pesquisa em busca de uma oportunidade ou de uma visão diferente com a auto-administração o tempo todo. Isso tem que partir, tem que estar bem próximo, tem que ter um diálogo para evoluir dentro dessa administração o tempo todo, né? Nessas pesquisas de opinião, pública interna ou externa, em relação às organizações, vocês trabalham com pesquisa quantitativa e qualitativa, ou só com pesquisa qualitativa? Qual é a mais poderosa ferramenta para vocês? A qualitativa ou a quantitativa, ou as duas? Isso funciona? As duas. Nós estamos na época de eleição, então agora se faz muita pesquisa qualitativa e se pensa muito na questão eleitoral. Está falando de outra coisa. Como é que é a pesquisa qualitativa do público interno, né? Da comunidade interna de uma organização e da comunidade que é afetada por essa empresa? Às vezes você coloca uma determinada organização que bate em relação a uma comunidade. Como é que isso certamente são diretrizes estratégicas que as organizações têm que adotar para poder se inserir no meio de uma comunidade, né? Para ela não chegar lá atropelando todo mundo, né? Pesquisa de qualidade ou pesquisa quantitativa? Ou as duas? As duas, não tem jeito, é fundamental, né? Mas dependendo do que você realmente quer entender daquele cenário, a qualitativa ela é primordial, ela é essencial, você vai descobrir mais coisas dentro dela, né? Já a quantitativa, ela te dá um apanhado geral, né? Mas ela não vai tão específico ali na ferida, vamos dizer assim. Então eu prefiro muito trabalhar com a qualitativa do que com a própria quantitativa, né? Mas as duas são parte do cenário, né? E hoje é muito mais fácil, né? Também tem enquete, você faz uma coisa bem rápida, ligeira, para poder tomar uma decisão, facilita muito, né? Então eu acho que as duas não tem outro caminho, né? E é sempre com a ideia, né, de, opa, vamos verificar de novo se deu certo e vamos realimentar esse processo. É sempre com essa visão, né? E às vezes a pessoa recebe uma pesquisa e ela não gosta, principalmente isso acontece muito com a alta administração, o cara chega assim e fala assim, não gostei desse resultado. Ué, amigo, a pesquisa foi feita para isso. Enquanto teu cliente estiver reclamando, chateado, beleza, ele é teu amigo, cara. O dia que ele não quiser mais responder a tua pesquisa, esquece. Entendeu? Você já perdeu o teu cliente, já perdeu eu digo cliente, mas pode ser o colaborador, pode ser qualquer outro, né? Então, no geral é isso. No geral é essa a ideia, né? É muito importante o apontar da pesquisa e a pessoa entender, não, eu tive um resultado ruim, eu preciso melhorar esse resultado. E esse é o grande problema, é você se relacionar depois da pesquisa com quem encomendou a pesquisa, né? Aí o cara fala assim, não, pô, tinha que ser bonito, tinha que estar bonito no negócio, como é que eu vou estar feio? Cara, é assim mesmo, amigo. Mas a gente consegue convencer, né? Que venho de uma área diferente, venho da área militar, então é bem complicado às vezes. Mas né, as próprias forças militares precisam disso também, não há dúvida. Sim. Né? Graças a Deus. Falando de uma organização, ela tem suas peculiaridades, como todas as organizações têm, mas a organização militar também tem essa necessidade de comunicação, de relacionamento, de relações públicas, interna e externa. Não há dúvida que isso também é necessário. Ela não está excluída desse processo. Não. Aliás, Wagner, mudou muito, né, a visão. Antigamente tentava se esconder as coisas, hoje não. E hoje existem departamentos, tanto no Exército, na Marinha e na Aeronáutica, com profissionais de relações públicas, assim como tem de administração, né? Existe uma escola na Bahia que forma o profissional de administração e de relações públicas para atender o Exército. E é bem legal até falar nesse ponto, porque hoje existe centro de comunicação social do Exército. Aliás, já existia, né? Mas com muito mais... até interessante, o pessoal americano e canadense vieram aqui aprender com a gente como era feito o relacionamento, há uma coisa de uns 8 anos atrás, talvez, 10, como era feito o nosso relacionamento
com o público interno, né? Há uma dinâmica. Então tem lá o gabinete ele tem pessoas que respondem diretamente. E agora eles inovaram, colocaram um robô, o Max. Então a demanda é gigantesca, né? Então eles agora inovaram, botaram no lugar daquela sala com 15, 10 pessoas, sei lá, inovou. E o Max vem fazendo um relacionamento direto com o público. É bacana a gente ver essa evolução também das forças, né? Isso é um relacionamento muito próximo com as pessoas e instituições, que é o que a gente gosta, né? Tá aí uma dica importante para o Conselho de Relações Públicas do Rio de Janeiro. Quer dizer, as perguntas mais frequentes dos profissionais da empresa, da comunidade em relação à profissão, isso pode estar no chatbot, por exemplo, que é nada mais, nada menos do que a robotização de questões mais frequentes respondidas através do robô, sem excluir, evidentemente, o atendimento pessoal, né? Mas não há dúvida, as organizações brasileiras ainda não descobriram esse potencial e essa realidade da utilização de robô, que é o chatbot. Mas, em verdade, porque o Conselho de Relações... Eu estou cobrando do Conselho de Relações, do Conselho de Administração, o nosso presidente Wallace, para fazer isso lá conosco. A gente precisa. Porque pergunta mais frequente, tudo escrito, se você tiver um relacionamento e as pessoas estão ouvindo, perguntando, interagindo com o próprio robô, e se precisar, você estende isso realmente ao atendimento pessoal, isso é melhor do que aquelas perguntas mais frequentes, né? Que são muito comuns em tudo quanto é site, né? Exato, exato. E uma coisa interessante também, você falou no robô, né? Hoje, para você alimentar as informações que vão ser colocadas para esse robô, né, interagir, passa pelo profissional de relações públicas. Claro, né? claro. Uma boa estratégia de comunicação, o próprio robô ali, ele é gerenciado de uma certa forma. E no futuro, a gente vai ter que se relacionar cada vez mais com o robô. Eu acho que as empresas, as instituições, as organizações estão entendendo cada vez mais a importância disso e certamente os nossos conselhos vão chegar nesse ponto, vão chegar nesse nível, nesse patamar, né? Vai estar lá recebendo lá nossos amigos lá, um robô. E com um ar mais humano, né? Porque essa é a nossa ideia maior, né? Como humanizar colocar a tecnologia a serviço da humanização. Né? Exatamente. Porque senão, a gente sabe, às vezes a tecnologia não quer dizer que ela gere igualdade, às vezes ela gera profunda desigualdade e às vezes afasta as pessoas. A tecnologia tem que estar a serviço do homem, né? Não há dúvida disso. Sim. Isso aí vai ser cada vez mais, né? Eu acho que as gerações que vão chegar aí pela frente aí vai ser numa dinâmica bem diferente, né? Vão estar interagindo de forma... Olha só, a gente está aqui falando através de um telefone celular, né? Uma reunião que às vezes tinha que pegar um avião, ir lá não sei aonde para fazer essa reunião, trocar ideia. E hoje a gente fala de qualquer canto, né? Então a tecnologia favorecendo o relacionamento das pessoas. Isso é fantástico, esse mundo é maravilhoso. Eu acho que o mundo que vem pela frente, eu sou um cara muito otimista, né? Eu sei que você também é. Então, claro. Eu acho que o futuro vai ser maravilhoso. O futuro, sabendo utilizar bem a tecnologia, interagindo com o homem e esse relacionamento mais humanizado, eu acho que o futuro vai ser maravilhoso. É só saber aproveitar bem, né? Qual é o futuro do profissional de relações públicas naquilo que é previsível, evidentemente? Se a gente tivesse 1020, prever o homem para 2050 era fácil. Ele ia ser o mesmo, basicamente. Agora, em 2020, prever o homem para daqui a 10, 20, 30 anos, o homem no sentido da atividade profissional dele, como profissional de relações públicas, é realmente uma declaração de futurologia. Mas como é que você vê, né, o futuro das relações públicas no mundo das organizações, nesse mundo digitalizado, cada vez mais a serviço da humanização que a gente espera, se deseja, pelo menos? Essa pergunta é muito boa, né? Mas eu vou te responder da seguinte forma. Primeiro, eu acho que a gente está vivendo uma era fantástica, que é a era do relacionamento, que é a era da experiência, de viver experiências, né? A gente está vivendo isso a cada vez, e a gente está aprendendo assim no tapa, né? Vamos lá, vai e faz. E a experiência de convivência, né? Você tem aí os novos modelos de negócio, Uber, iFood, esse mundo diferente que a gente está vivendo. Mas uma coisa é certa, e isso eu tenho certeza absoluta que vai acontecer no futuro. Tanto para a administração como para a RP. Sim. Relacionamento. A gente nunca vai deixar de se relacionar. Então, o modo como a gente vai se relacionar aí é um outro caminho, mas o certo é que, aonde estiver um ser humano,
nós vamos, seja em Marte, seja onde for, que eu acho que a gente vai parar em Marte, né? Mas seja onde for, a gente vai continuar se relacionando. E aí é que está o fantástico mundo das relações públicas e da administração. É o caminho, a gente é ser humano, não adianta. O robô pode aparecer, vai fazer mil coisas, vai lavar, passar, esfregar e mil coisas. Mas esse mundo dos Jetson, né? Do lado passado, lá do desenho animado, né? É a mesma coisa. A gente está olhando, a gente viu lá, não, mas ali ainda há um envolvimento humano. Então, cabe a gente continuar sendo esse facilitador, esse conector de pessoas, né, como relações públicas, né? A gente faz essa conexão com as pessoas, do bom relacionamento, da harmonia, da boa imagem, de trabalhar isso não vai mudar. Isso aí é uma coisa que vai ser para sempre. O mecanismo, os meios vão até mudar, mas o ser humano, eu acho que a gente só precisa captar a importância de ser cada vez mais humano, né? Mesmo indo para o lado robotizado, mas a gente precisa trazer sempre o lado humano, né? A sua reflexão me faz lembrar dos velhinhos gregos. Quer dizer, Platão, que dizia que o homem era um animal social, e Aristóteles, que dizia que era um animal político. Quer dizer, é a relação humana, é a interação social, e a política é a expressão disso. Sim. E a sociabilidade, a interação entre pessoas. Mas no momento, hoje ainda, Marcelo, nós vivemos, apesar de falarmos muito em empatia, em inteligência emocional, em relacionamento humano, a força do individualismo. Se fala muito em trabalho em equipe, mas a gente vê que cada vez mais as organizações cobram o resultado individual das pessoas, e não do trabalho em equipe, da interação. O que faz um processo esquizofrênico. Daí, nós estamos no mês de suicídio, setembro. Muitas das razões de suicídio, infelizmente, são produzidos pelas formas como as pessoas trabalham nas organizações. Daí a fundamentabilidade do profissional de relações públicas também nesse campo. Muitas pessoas se suicidam. No caso brasileiro, nós temos 1.000 por ano, por mês. 1.000 pessoas, são 12 mil brasileiros que se matam por ano. Então, setembro amarelo, né, que nós estamos falando, isso é produzido também no mundo do trabalho. Quer dizer, o brasileiro ainda não inseriu nisso. Daí porque nós estamos valorizando, nós que somos uma sociedade fundamentalmente social, até os esportes que nós gostamos é coletivo, não é individual, mas nós estamos forçando muito no mundo do trabalho a cobrança individual. Como é que você vê isso? Pois a pandemia ela deu um freio nas pessoas, né? Um saculejar para arrumar a carga, né? Para continuar andando, né? Então, há uma reflexão muito forte das pessoas. Algumas pessoas estão falando, pô, peraí, eu preciso tirar o pé, eu preciso melhorar o meu dia a dia, a minha vida. Então, muita gente vai continuar, por exemplo, à distância, trabalhando à distância, teletrabalho e tudo, vai ser, de repente, um modelo para melhorar um pouquinho mais a qualidade. Agora, tem que ter responsabilidade em cima disso. Disciplina de consciência, para as pessoas não atropelarem e trabalharem a mais, que às vezes isso acontece, né? Mas eu vejo que é uma necessidade humana de dar um freio. A gente precisa parar realmente, a gente precisa respirar, né? A gente não está respirando. Eu estava dentro do ar, deu um problema no ar, a gente veio aqui para fora, para a região aqui das árvores ali, tudo. Eu falei, caramba, mas isso é um problema? Não, não é um problema, a gente está perto da natureza, a gente está perto de um ambiente mais tranquilo, né? Por que eu tenho que ficar sentado ali, cara? Se deu problema, essa é a solução. Então a gente precisa criar soluções, né, diante desse momento que a gente está vivendo de reflexão mundial, de parar e falar assim, não, gente, a vida é importante, eu preciso cada vez mais viver o momento, né, e valorizar, né, valorizar tudo aquilo que a gente tem. É aí que está o X da felicidade, né, quando a gente dá valor àquilo que a gente tem, né, a gente precisa valorizar cada vez mais tudo que a gente tem, tudo que a gente possui. Infelizmente, a depressão, a ansiedade, olha que tarde maravilhosa. É verdade. A ansiedade, o suicídio leva a isso, né? Dentro da depressão. É um tema muito dolorido, é um tema muito pesado, que inclusive eu tenho algumas pessoas que têm essa tendência, têm essa situação. Mas é o que eu falei, a gente precisa um pouco mais do lado espiritual também, a gente precisa se conectar mais, né? Se conectar mais com Deus, se conectar mais com as pessoas. E aí a importância das relações públicas. Quando você tem uma empresa onde está fluindo muito bem o trabalho, há uma harmonia, né, porque a comunicação fluiu, então
é fantástico, facilita muito, diminui essa pressão, né? Os feedbacks vão se tornar um pouquinho mais suaves, de repente, e a pessoa vai entender. E aí ela vai mostrar sempre as soluções, a solução para ela, né? Então, esse é o caminho do relacionamento, a gente buscar sempre o relacionamento, buscar o tempo todo o relacionamento, escutar o companheiro, entender o que está acontecendo com ele. Eu lembro muito bem, Wagner, quando eu estive no Haiti em 2010, durante o terremoto, pela ONU, e uma das coisas... pelo Exército lá, ainda pelo Exército? Eu estive lá no Exército como relações públicas. A minha missão era como relações públicas dentro de uma companhia de engenharia pertencente à ONU, né? E o Brasil gerenciou 18 países lá. Né? O que acontecia? A gente tinha lá uma política que era, amigo, sentiu que o companheiro não está bem, pô, você está num terremoto, 300 mil pessoas mortas, né? É uma situação totalmente caótica, né? E como fazer relações públicas dentro desse cenário? É fundamental, claro. E a gente tinha uma política de aproximar sempre o companheiro. Sentiu, você percebeu que o companheiro não está bem? Isso serve para as nossas organizações no geral, né? Você sentiu que o cara não está bem? Dá um abraço a ele, abraça ele, chama ele para conversa. E aí, irmão, o que está acontecendo? O que eu posso te ajudar? Então havia muito esse companheirismo, essa gestão de relacionamento, a gente colocava isso como uma pauta principal, e independente de graduação, independente de ser o chefe, independente de... porque teve gente que pirou, tá? Teve gente que saiu de lá. Eu imagino. Claro, diante do impacto daquela tragédia, as pessoas têm reações diferenciadas, não há dúvida, não há dúvida. Até para a gente que está um pouquinho, né, mais calejado, a gente já sentia bastante, né? Imagina a garotada, né? É claro, é claro. Marcelo, mas sim. Conclua, por favor. Não, essa era a ideia que eu queria passar, que a importância do companheirismo, né? Além do relacionamento, a importância do companheirismo. É fundamental o companheirismo dentro das organizações. Isso é ser um pouco mais humano. Claro, né? E aí que tal? Esse quebra essa barreira aí desse setembro difícil, né? Que é setembro amarelo, né? É uma ideia para poder chamar atenção. Eu até nem gosto muito não, viu, Wagner, de chamar atenção, mas é necessário. A gente fala, gente, é um alerta, entendeu? É um alerta porque existe isso, existe esse problema, existe essa situação, a gente precisa conversar a respeito, né? Mas, enfim, eu sou muito... E precisa do profissional de relações públicas para humanizar essas relações. Nós estamos, Marcelo, praticamente no nosso final, porque o Instagram não perdoa. Está faltando um minutinho apenas, um minutinho e meio, e se der 6 horas, ele corta mesmo, e a gente perde essa gravação, porque a gente quer espalhar essa gravação para o mundo, né? E certamente muitos vão se beneficiar dela, além daqueles que nos participaram e nos honraram com a sua presença. Eu pediria que você, para suas considerações finais, e desde já, agradecendo muito você ter aceito o nosso convite, a importância do profissional de relações públicas nas organizações, te cumprimentar pelo trabalho formidável que você está conduzindo como líder de uma equipe importante que está produzindo um resultado de regeneração e recuperação do Conselho de Relações Públicas do Estado do Rio de Janeiro. Wagner, primeiro agradecer mais uma vez o apoio, né, de vocês, do CRA, essa parceria que a gente criou. E a minha mensagem final é falar que a gente realmente precisa ser cada vez mais humano, né? Amar mais as pessoas, né? Desenvolver mais esse lado humano da gente, né? E se cortar faz parte do jogo, mas continue, por favor. Tá tranquilo, sem problema. Fico muito feliz, tá? E isso vai continuar, a gente vai continuar tendo cada vez mais esse bate-papo. Com certeza. Vou te convidar desde já para um conselho, que a gente está fazendo uma live com todos os conselhos, e a gente gostaria de convidar você também, e o presidente também do CRA, para participar com a gente desse entrelaçamento entre os conselhos profissionais do Rio de Janeiro. Tá bom? Fica aqui o convite, na verdade. Essa é a nossa mensagem final. E um beijo no coração de todos os profissionais de relações públicas do Estado do Rio de Janeiro, em particular, e do próprio país. Muito obrigado, Marcelo. Um abraço. Só um detalhe. Obrigado a todos. Só um detalhe, antes de cair. Fala. Ninguém faz nada sozinho. Eu estou trabalhando no conselho, mas eu sou temporário lá. Claro, ninguém faz nada no conselho. Um grupo de pessoas comprometidas com o desenvolvimento nacional e com a realização humana. Um abraço. Graças a Deus. Um abraço, muita paz, um bom final de semana para todos. Obrigado, gente. Obrigado. Ele não encerrou, não. Encerrei, não.